porque elas criam em nosso coração a harmonia que nos defende dos males que provêm da invigilância. Esses acidentes que ocorrem na vida são coisas insignificantes, que nascem da nossa incompreensão das leis, e é nesse proceder que aprendemos a entender todas as situações que surgem para nos educar. Os benfeitores espirituais não gostam dos sofrimentos humanos por coisas que podem ser evitadas. Eles sempre avisam, por muitos meios, para os homens evitarem os perigos, a não ser certas provas que trazem para os seres humanos lições que somente elas poderão e terão a força de corrigir certos desvios arraigados na conduta humana. A fatalidade existe, mas é bom que compreendas onde ela se expressa como tal. No final da resposta de O Livro dos Espíritos, a entidade superior disse o seguinte: a fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Medita bem sobre esta resposta, que compreenderás os nossos pensamentos com mais facilidade. A morte é uma fatalidade, mas a data de sua ocorrência pode ser mudada por aquele que é puramente a vida. Reencarnar é uma fatalidade, mas as épocas são variáveis para todos os seres. A existência das leis, se podemos dizer, é uma fatalidade para todos nós, encarnados e desencarnados, desde quando precisamos delas. Ao encontrarmos a verdade, tornando-nos livres, já somos a lei e somos a vida, o caminho e a verdade. A liberdade de escolha do que deves passar revestido pela carne é, ou pode ser, uma fatalidade gerada pela tua escolha, que pode ser mudada, desde que Deus ache conveniente. A alma, pelo seu procedimento, piora ou melhora sua situação. Em cada mensagem colocamos um traço do que pensamos da verdade, para que possas te cientificar de que o Espiritismo cresce nas suas exposições, e que o progresso se estampa nos seus conceitos, como força de Deus para a paz e a esperança de todas as criaturas. Não deves te maravilhar dos feitos e do avanço da doutrina dos Espíritos porque, com o tempo, a força do Espiritismo dominará todo o mundo mental das criaturas e mostrará a todos grandes coisas, como disse Jesus, registrado por João no capítulo 5, versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. As palavras de Jesus, que os espíritos superiores estão divulgando a todos, estão indo até os túmulos e desligando os espíritos ali chumbados aos restos mortais, mostrando a eles a esperança de nova vida. Outras maravilhas deverão surgir, para a glória daquele que criou a própria vida. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 860, a vontade. Acresce notar-se que a vontade na alma constitui uma força poderosa na sequência da sua vida. O poder da vontade realiza prodígios, principalmente dentro de nós. No entanto, é bom que se note que, para termos uma vontade poderosa, necessário se faz o alcance da maturidade espiritual. As leis que regem a vida não podem ser interpretadas com uma palavra somente. Elas têm uma área imensa a ser descortinada. Eis aí como muitos se enganam, querendo mostrar a lei de Deus em um simples livro que apenas copia a natureza, sem que a verdade esteja nele totalmente. Um livro, o melhor que seja, nos mostra uma simples claridade da lei vigente e vibrante em todos os reinos. Não devemos esmorecer. Estamos caminhando para a espiritualidade maior. E essa caminhada se faz passo a passo. Deus não tem pressa, mas nunca para, e os nossos olhos, tanto de encarnados quanto dos fora da carne, vão se abrindo frente à verdade, pelos processos do tempo e espaço, que é a ação de Deus nos acordando para os cumprimentos dos nossos deveres. A própria doutrina dos Espíritos não tem a pretensão, e nunca teve, de revelar todas as leis, de fazer o homem conhecer a verdade total. Não é a sua finalidade. O que ela pode fazer e se encontra fazendo, é gradativamente ir nos mostrando o que podemos suportar, pelos meios de que dispõe e pela vontade de Deus.
O ser humano, pela sua vontade, pode mudar muita coisa nas linhas do destino, e a vida que levamos, mesmo no mundo espiritual, é cheia de mudanças que a vontade pode fazer. Entretanto, essa vontade somente encontra apoio para o que ela realiza, nas experiências acumuladas, o que quer dizer na maturidade espiritual. Uma alma primitiva nada pode fazer com a sua vontade apenas seguindo o bem, aquele caminho que o espírito iluminado trilha, por já ter colhido em suas várias vidas sucessivas um celeiro de advertências e milhares de anos lutando entre os infortúnios e as dores, como duras lições, porque somente assim pode o espírito iluminar a consciência e expandir o coração. A vontade naquele que não tem experiências colhidas em muitas vidas, nada vale, por não saber usá-la, nem escolher seus próprios caminhos. Podes conhecer melhor o que é a vontade, notando, como experiência, o que fazem os cientistas quando enviam uma nave ao espaço, depois que ela voa ganhando milhares e milhares de quilômetros. Aí é que se faz a correção da sua rota. Assim é a alma. A correção da sua rota é feita depois de muitas reencarnações, somente depois que a nave humana sai para os caminhos do bem. No espírito que não tem bases para a reforma dos seus costumes, as mudanças são aparentes. Elas se processam apenas externamente, sem nenhum motivo interno. É necessária a teoria, para com o tempo aparecer a prática. A vontade cresce com o tempo. Não existem outros meios e ninguém foi criado diferente do outro. Todos somos iguais, na igualdade que as leis nos mostram, porque Deus, sendo Pai de todas as criaturas, pelo seu amor não iria criar espíritos diferentes entre si. Os caminhos para o despertamento das criaturas são variáveis, porém, o peso e as experiências são os mesmos, têm as mesmas forças educativas. A vontade tem um poder muito grande em nossas mudanças, mas quando essa vontade se alicerça na educação e na disciplina, sendo que essa educação e essa disciplina somente ganham terreno quando começa a aflorar na alma a maturidade espiritual. Assim são todas as virtudes, só nascem no clima do despertar para a vida. O Livro dos Espíritos é o livro basilar da doutrina dos espíritos, entretanto, é preciso que o leiamos com muita atenção, porque muitas respostas se completam, estando umas distantes das outras, na disposição do livro. Vamos transcrever o que Paulo fala a Tito, no capítulo 1, versículo 14, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 861, escolhendo. Em escolhendo o espírito a sua nova existência na terra, certamente que ele não saberia que viria a ser um assassino, pois não escolheria esse tipo de falta, que viria a comprometer sua vida com mais peso sobre seus ombros. Somente Deus é presciente do que virá a acontecer com todos os seus filhos. A deliberação é dos espíritos, eles têm livre escolha nos seus momentos de decisões, mas Deus sabe sempre antecipadamente o que ele irá escolher. Os espíritos angélicos, fazendo um retrospecto nas suas vidas pregressas, recordam todos os fatos, que não são melhores do que os daqueles que estão praticando desatinos envolvidos na carne. Basta dizer que todos somos iguais e que os processos de despertamento espiritual são para todas as criaturas, sem exceção. Compete a todos os seres estudar as leis de Deus, analisar todas elas em todos os sentidos, verificar todas as filosofias e religiões, passando assim a sentir a verdade por todos os seus ângulos. Deus não é criador somente de um punhado de almas mas de tudo que existe. Um pai que somente ama determinados filhos, esquecendo-se dos outros, não pode ser chamado de pai, pois esquece o verdadeiro amor. Nós, ao retornarmos à carne, temos a liberdade de escolher certos acontecimentos, buscando limpar nosso karma. Ao nos expressarmos na carne, certamente que esquecemos os acontecimentos, para nos sentirmos mais encorajados nas lutas, bem como termos o poder de modificarmos alguma coisa,
dependendo dos nossos esforços no sentido de desenvolvermos as qualidades enobrecidas. O assassino ou o suicídio são por deliberação própria, influenciado pelo estado em que se encontra, não por escolha antes de reencarnar, por serem fatos que complicam a sua vida, ante as vidas que haverá de ter. Deus assim permite por respeitar, de certo modo, o nosso livre-arbítrio. São sementes que plantamos na consciência e que haveremos de colher, mais cedo ou mais tarde. A nossa escolha, quando podemos fazê-la, é para uma vida de lutas, por vezes dolorosas, mas os detalhes surgirão pela nossa vontade, podem ou não acontecer. No entanto, quanto ao espírito mais primitivo, sabe-se mais ou menos o que ele deverá fazer, pelo seu estado evolutivo inferior. Não podemos dizer que isso é determinismo, porque a vontade pode modificar muitos fatos de modo a mudar as rotas da alma nos caminhos do mundo. Conforme o espírito, sabe ele que terá a oportunidade de matar um ou alguns dos seus irmãos, mas não sabe se isso acontecerá. Em frações de segundo pode haver a determinação, que surge de variados condicionamentos do presente e do passado. São sutis esses acontecimentos espirituais e as leis que nos assistem. Somente Deus, tornamos a falar, não ignora esses fatos e sabe transformá-los no bem para os caminhos do espírito imortal. É preciso que os homens saibam que os acontecimentos somados, sejam eles quais forem na vida das almas, são qual um grão de areia em se comparando com o universo. Não deves impressionar-te com esses fatos, mas nunca deixes de trabalhar para o aprimoramento espiritual em todos os sentidos. Cada trabalho, cada modificação que fizeres dentro de ti para o bem, é uma luz que acendes na tua vida. Esse esforço todos os dias, se tornará um sui, pelo exemplo, converterás muitas criaturas para os caminhos retos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lucas 1:16. O que podes chamar de fatalidade é sobre a vida material com seus sucessos. Podes verificar nos próprios acontecimentos, que muitos deles não precisam esforço quase nenhum para que o homem alcance êxito. No entanto, a fatalidade não existe em se referindo à vida moral. Aí, depende de maturidade da alma, cuja luz verte do tempo e do espaço, onde a vontade faz correções inúmeras todos os dias, para que possa encontrar o alvo desejado, onde se respira o amor e a caridade. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 862, a fatalidade na alma primitiva. É bom que compreendas que a fatalidade, em quase todos os seus aspectos, se processa na alma primitiva. Qual a criança dirigida pelos pais, crescendo ela pode ir tomando suas próprias decisões, o espírito vai ganhando a liberdade de conformidade com a sua compreensão. Existem muitos que, em quase tudo, a fatalidade é para elas lei irremovível, por viverem dentro da ignorância quase total. Eles somente são tocados pelo egoísmo e conhecem mal alguma coisa em torno de sua personalidade. Somente há escolhas quando a alma tem alguma compreensão, quando não a tem, nasce e renasce quase como o próprio animal. O que o primitivo iria escolher para si. Ainda lhe faltam vários corpos espirituais que podem recolher informações em muitos aspectos de vida. O instinto do homem animal deve transformar-se em razão, de maneira a esplender em inteligência, e neste percurso a alma toma muitas decisões erradas, mas que lhe servem de experiências onde nasce o interesse para o bem, de modo a amar ao próximo, tendo Deus em primeiro lugar. O espírito nunca que passa diretamente do primitivismo para a iluminação, sem os desequilíbrios que correspondem aos testemunhos. O que chamamos de mal, é para compreender o valor do bem. Medita bastante nas leis de amor, para que possas compreender o destino das almas em marcha para o Criador. Os ditos escolhidos, aos quais o Evangelho faz referência, são espíritos que passaram por todos os testemunhos, para chegarem à intimidade de viverem como os anjos. A sua bagagem lhes forneceu experiências fecundas.
Se os espíritos angélicos são os escolhidos, é porque eles aprenderam, no desenrolar do tempo, todas as leis e as vivem em todos os momentos da vida. A lei de justiça não erra. Onde estiveres, receberás aquilo a que fizeres jus. Vamos escutar as palavras anotadas por Marcos, no capítulo 13, versículo 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os escolhidos a que se refere o Evangelho são aqueles que fizeram o plantio de luz, sementes essas que serão recolhidas em todas as suas vidas sucessivas, pois todos os trabalhadores são dignos dos seus salários. A fatalidade, como a entendes, não existe para os espíritos superiores, eles vivem o que são na intimidade. O homem se perde pela sua ambição e amor próprio. Mas, por que sente ele ambição e amor próprio? Por ser ignorante. E por que é ignorante? Por lhe faltar maturidade espiritual. Pode-se dizer que não é culpa dele, isto é processo criado para o seu despertamento espiritual. Deus nos criou desta maneira, e nunca mudou os meios para chegarmos ao esplendor das nossas faculdades espirituais. Os fracassos das almas, se podemos chamar de fracassos, são quedas para nos levantarmos com mais compreensão e mais amor, conhecendo a verdade para nos tornarmos livres. Se Deus permitiu, é porque achou melhor para nós. Que Deus nos ajude a compreender melhor as suas leis. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 863, Costumes sociais. Os costumes sociais dos homens foram feitos pelos próprios homens, por aquiescência de Deus, porque as leis sociais são transitórias e as leis de Deus são eternas como Ele. Então, é dado aos seus filhos fazer as suas próprias leis, de acordo com a evolução humana. Não poderiam as almas revestidas do fluido da carne compreender de imediato as leis de Deus na sua profundidade e praticá-las. A verdade chega às criaturas na gradação que elas possam suportar. Essa é, pois, a justiça. Como exige das crianças a compreensão dos adultos. Os costumes sociais que se notam no mundo e que se expressam diferentemente em cada país, constituem disciplina em que seu povo suporta. Se não existissem eles, ficaria a humanidade sem freio, o que corresponde a uma calamidade. As leis humanas sempre têm algo das divinas. Quem tiver a curiosidade de verificar, notará certa analogia aqui e ali, como princípio de educação para a humanidade. Deus não desampara ninguém e usa de todos os recursos para a paz de todos os seus filhos. Enquanto estamos sem rumo, sofremos as consequências dos desvios, e isso é um aprendizado para todos nós. João anotou, no capítulo 3, versículo 20, porquanto todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. As próprias leis humanas são avisos de Deus para que os homens se afastem do mal, para que não sejam arguidas as suas obras do mal. Em tudo podes notar o chamamento da alma para o bem, mas é preciso ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Para tanto, necessária se faz a maturidade do espírito, e essa maturidade verte, como já falamos, das mãos de Deus pelos processos do tempo e do espaço. O homem obediente às leis humanas já está a caminho da sua paz interior e depois passa a conhecer melhor as leis imutáveis de Deus. São os homens que fazem as suas próprias leis, bem o sabes, mas tudo inspirado pelos benfeitores da eternidade, porque, diz o apóstolo, tudo vem do Senhor. Ainda somos carentes de disciplina, de educação, para depois sentir o amor e vivê-lo. Somente o tempo nos mostra que deveremos amar a Deus em todas as coisas e sobre todas as coisas. O amor ao próximo é consequência do amor a Deus. O homem sente-se feliz em ter o livre-arbítrio de fazer as suas próprias leis, porque elas dão certo resultado e com o tempo passam a condicionar as almas vestidas de carne nos princípios do bem e no respeito aos outros. Temos direitos,
mas nesta sequência aparecem deveres igualmente. Quem pratica o mal, aborrece a luz, por ser ele contrário à verdade. No entanto, é caindo nas trevas que damos valor às claridades que vêm do Criador. Aos espíritas, estão sendo mandadas mensagens para mostrar o valor da harmonia da mente, de maneira a criar a paz na intimidade do coração. O espírita não pode aborrecer a luz, por entender a verdade mais acentuada. Nós te pedimos para ler o Evangelho com mais atenção, meditar nesta obra maravilhosa, que de suas letras poderá sair a força divina, de modo a te fazer compreender e escolher os caminhos que deverão ser trilhados, escolher as sementes que deverão ser semeadas na vida. Deves ser tolerante com os irmãos menos avisados. Disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Os que hoje encontraram a paz interior, já foram, em outras épocas, atribulados. Ninguém se perde, pois todos são filhos de Deus, e todos, sem exceção, encontrarão a esperança, para a conquista do céu interno, para que o céu exterior se apresente como expressão da divindade na consciência e no coração. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 864, Pessoas favorecidas. As pessoas favorecidas no mundo pelos bens materiais, e mesmo pela família em ordem, não são beneficiadas por Deus enquanto outras são esquecidas. Somente a reencarnação pode explicar essas anomalias do destino. Em muitos casos, elas estão sendo testadas, com o fim de aprender sobre as leis de Deus. Alguns dos favorecidos acham que, os que não são, parecem preguiçosos, ou então não são dotados de inteligência para ganhar a vida com mais facilidade. Os próprios fatos desmentem isto, por existirem criaturas de pouca inteligência bem aquinhoadas de bens materiais e outras que não usaram a inteligência para adquirir os bens materiais, como, por exemplo, fortunas entregues a eles pelos processos de jogos, que bem conheces. A riqueza não constitui felicidade, às vezes é o contrário. No entanto, quando sabemos usá-la, ela é uma porta que poderá levar seu dono para as estâncias de luz. A lei da reencarnação pode mudar as pessoas de posições, quantas vezes for permitido por Deus. O rico de hoje pode vir a ser pobre amanhã, e vice-versa. O melhor é tirar o proveito educativo nas mudanças que Deus faz com os seus filhos. A vida é um educandário cuja finalidade é despertar e instruir as criaturas, e isso será feito sem erro. O homem que sabe se conduzir melhor nas suas empresas, é aquele que já tem experiência de outras vidas. O que não as tem, deverá adquiri-las, por vezes com sofrimentos e dificuldades sem conta. Ninguém evolui por simples passe de mágica, nem com uma simples bênção. Toda companhia é útil, como todas as fontes de educação são notáveis. No entanto, somente a própria pessoa pode andar em busca da sua felicidade. A afirmação de que ninguém evolui ninguém é certíssima, porém, todos precisamos uns dos outros, como o Cireneu que ajudou Cristo a levar a sua cruz. E o Mestre aceitou ajuda para nos dar o exemplo de humildade e de interesse pela fraternidade e companheirismo. Mas, sem a decisão que parte da própria pessoa, nada pode ser feito. Deus nos dá tudo, mas depende de cada um a vontade de aceitar ou não a oferta divina. Depois de voltarmos para Deus, devemos conquistar a nossa paz de consciência. Nós, no estágio em que nos encontramos, temos inimigos em todas as dimensões, inimigos internos e externos, e eles, cada vez mais, se aproximam de nós, com a finalidade, embora não o saibam, de nos acordar para a luz do amor e da sabedoria. Vejamos no Evangelho de Lucas, o que Jesus fala sobre esse assunto, anotado no capítulo 19, versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e por todos os lados te apertarão o cerco. Estamos nessa época por necessidade evolutiva. Os inimigos internos estão aflorados,
juntamente com os externos de todas as espécies, para nos fazerem compreender a verdade. Esse é o processo final. Somos alunos rebeldes, que devemos encontrar professores enérgicos. Tudo isso é um gênero de prova e precisamos passar por elas, para termos o merecimento do diploma que a verdade pode nos conferir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra luminosa de Jesus para nossa libertação definitiva da ignorância. Mas, com o tempo, a ignorância e a simplicidade vão cedendo lugar à sabedoria e ao amor. E depois disso passaremos a ter prudência em todos os nossos atos, orando em todos os momentos de dificuldades, de modo a sentirmos Deus palpitando na consciência e o Cristo iluminando o nosso coração para a eternidade. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 865, Favorecimento. A lei que regula a reencarnação dá afeições diferentes às vidas sucessivas, compondo regras e facilitando acontecimentos, de maneira a possibilitar o aprendizado das almas em marcha para a evolução espiritual. De certa forma, ninguém perde nada nas linhas da sua educação espiritual. Deus usa de todos os acontecimentos para disciplinar e fazer o aprendizado crescer, pelos métodos que ele achar mais conveniente. O espírito, ao tomar um corpo de carne, certamente que precisa de um esquema, assim como é preciso uma planta do arquiteto para fazer-se um edifício e os cuidados de pessoas que entendem de construção. A mesma coisa se dá no plano espiritual, ao descer para a carne. O espírito se submete a variados testes ou provações no mundo, mas, dependendo de sua maturidade, do seu interesse pelo bem comum, essas escamas de provações vão caindo como por encanto, pela força do amor e tornando-o livre dos seus padecimentos. O espírito pode pedir a sua aquela modalidade de vida, mas nem sempre lhe é concedido. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Para tanto, há instrutores espirituais, vigiando todos os processos de reencarnação. Se assim não fora, seria uma terrível desarmonia espiritual, porque quase todos os espíritos que reencarnam não sabem o que querem. Podes fazer uma experiência, perguntando aos homens o que eles desejam para suas vidas, que poderás sentir a realidade. Algumas almas, ou a muitas delas, as reencarnações devem ser impostas para o seu próprio bem. O que podemos explicar sobre os destinos dos homens aos espíritos ser-lhes é mais fácil entender. São provas, tanto a pobreza como a riqueza, são testes para as almas, visando a educação dos seus impulsos inferiores. A vida é cheia dessas situações. Nós todos nos encontramos em função da aprendizagem, enfrentando todos os tipos de provas, de acordo com as nossas necessidades. O que chamas de boa sorte de alguns homens, por vezes é má sorte para a alma, porém, em tudo Deus visa o bem, na educação e sabedoria para seus filhos. Vejamos o que diz o apóstolo Lucas, no capítulo 19, versículo 42. E dizia: Ah! Se conhecesses por ti mesma, ainda hoje, o que pode te levar à luz. Mas isto está, agora, oculto aos teus olhos. Os que se encontram preparados conhecerão o oculto e libertar-se-ão das garras da ignorância, pelos seus próprios esforços na paz de Deus. Nunca deves deixar de procurar, porque às vezes tudo está pronto, bastando somente os teus esforços, a tua parte para a tua paz interior. O espírita deve procurar sempre as pegadas de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém de seu rebanho vai à luz senão por ele. O Espiritismo codificado por Allan Kardec teve a honra de vir tornar conhecido Jesus para a humanidade, apresentando um Jesus todo amor, a trazer a esperança em todas as suas feições de luz. Aqueles preparados e escolhidos pelo tempo são chamados para maiores entendimentos. O Cristo antes vivia fora de nós, com o advento do Mestre, em se refletindo pelos espelhos da doutrina espírita, ele penetra e esplende em nossos corações, morando nas nossas consciências,
a nos dizer: estou aqui, para a tua felicidade. Os prazeres que são dados às almas para o gozo da vida física são testes, explicáveis pela reencarnação, que serão dados a todos como experiências, assim como também os sofrimentos e todos os tipos de infortúnios. Não há nada errado na escrita divina. O que pensas ser erro, é devido à ignorância das leis que regem a todos e a tudo. Deus é a eterna inteligência e a sabedoria divina, expressando-se no seu amor, não iria errar nos acontecimentos. Quem crê em Deus, aproveita em tudo as lições. Isto é o que deves fazer. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 866, Provas escolhidas. Nós escolhemos as nossas provas. No entanto, até nas nossas escolhas aparece a intuição divina nos ajudando, quando temos capacidade para tal empreendimento. Se o espírito usa seu pensamento para comunicar, certamente que ele também recebe comunicação dos maiores da espiritualidade através desse sistema de conversa. Deus é a suprema inteligência que comanda a tudo. A sua magnânima vontade está em tudo, de maneira ainda desconhecida pelos seres humanos. Não obstante, a suavidade das suas leis deixa que entendamos, sintamos e usemos o livre-arbítrio, para que possamos encontrar na nossa escolha a esperança e a paz, na nossa parte de ação, na conquista dos nossos valores. Jesus dizia: eu só faço a vontade do Pai que está nos céus. Se Jesus dizia isso, nós outros, o que vamos dizer? Quem copia Jesus nunca erra o roteiro. Podemos notar que os grandes personagens da Terra escolhem sempre provas rudes, por saberem que, quanto mais sofrimento em seus caminhos, mais luz nos seus ideais. Mesmo que eles possam retirar os espinhos das suas estradas, não aceitam, por serem eles a energia divina que despertam mais seus valores internos. O próprio Mestre deu provas disso. Quando o apóstolo Pedro desejou que Jesus recusasse a cruz, disse-lhe o Mestre: retira-te de mim, Satanás. E o apóstolo compreendeu logo que a cruz seria uma ação maior para a humanidade. Cada criatura deve pegar a sua cruz e seguir o Mestre, com a mesma serenidade que o divino amigo se portou diante de tantos sofrimentos. A justiça, como lei de Deus, não permite que as provações que não sejam as nossas venham aos nossos caminhos, nem que os espinhos de outrem sangrem os nossos pés. O que é nosso não erra o nosso endereço. Os que passam pela vida com fartura e nos desregramentos materiais, em viagens sem conta, sem um objetivo espiritual, somente para se regalar e aumentar seu orgulho, egoísmo e vaidade, está aumentando o peso de seu fardo e atrasando cada vez mais a sua libertação, por cerrar seus próprios olhos à verdade. Sofrer é bom para a sua evolução, porém, sem revolta, com paciência e amor em todos os passos de sua vida, retirando de cada espinho uma lição de amor e de fraternidade. Os encarnados que se comprazem na sombra do comodismo improdutivo, são almas pusilânimes, incapazes de sentir a luz espiritual que existe na intimidade da consciência. Os sábios do mundo tentam todos os meios para retirarem da humanidade a dor e todos os tipos de sofrimentos que oprimem a humanidade, mas, até hoje, não descobriram o elixir que tanto procuram, que coloca em plenitude de saúde e de paz as criaturas, por desconhecerem esses sábios que, em primeiro lugar, deveriam ensinar os homens a se comportarem moralmente, educar a mente e fazer compreender a sabedoria de Deus, a chamá-los por todos os meios. Sabemos que Jesus é a porta da vida para nós outros encarnados e desencarnados, mas, para encontrá-la, somente a dor nos indica, somente os infortúnios nos capacitam para tal empreendimento divino, somente o esforço próprio nos desperta para compreender a excelência do comportamento dos grandes personagens da história. Vamos escutar João, no capítulo 10, versículo 9. Quando assim registrou o que ouviu de Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem.
E para atravessar essa porta e sair leve e feliz, achando alimento de todos os tipos para o enriquecimento da alma, é necessário percorrer os caminhos por ele traçados. A dor implode no coração quando aceita todas as forças da divindade, desmanchando a desarmonia e iluminando a consciência, de modo que o coração se expresse como um holofote de Deus sustentando a felicidade. Se estás em provas, convence-te de que elas são breves. Vale a pena ter paciência, extraindo delas o que Deus quer te dizer, porque somente é eterna a tua paz de consciência, quando limpa das ilusões. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 867, Nascer feliz. Deus tem tudo para dar aos seus filhos, não obstante, essa doação é pela lei de justiça, que tem mãos sábias e sabe onde deve doar. Quando alguém julga que outra pessoa se encontra em bem-estar permanente, pensa que ela nasceu bafejada pelas estrelas, e que a sorte a escolheu, lhe dando o prêmio da felicidade, dos bens materiais e dos dons da alma, tudo nela é a luz. De fato, existem tais pessoas, mais ou menos felizes, entretanto, o que usufruem não foi doação sem merecimento. A reencarnação vem explicar esses acontecimentos, porque a justiça não erra as pessoas que merecem, o que recebe, fez jus à dádiva provinda da luz. Verdadeiramente, a crença na boa estrela é uma superstição, mas, dentro dela, está a verdade brilhando, pois as estrelas, espíritos iluminados, iluminam os missionários da verdade e os ajudam, para ajudar o rebanho na terra. Nunca faltaram no mundo os pastores que sempre dirigem o rebanho humano para o bem e a verdade. Nunca faltaram livros educativos para a humanidade. Nunca faltam para os povos exemplos dignificantes, que levam o amor e a caridade, de espíritos que passam pela vida enfrentando sofrimentos e escárnio, recebendo pedradas e infortúnios, mas, que mesmo assim, não esmorecem nos caminhos que percorrem. As mesmas superstições cederam lugar à verdade, porque somente o tempo vem preparando os povos para receber as luzes mais acentuadas. A verdade, como bem o sabes, é graduada de acordo com a evolução das almas. Se o sol que nos aquece a todos não tivesse impedimento para os seus raios, poderia acabar com a vida física da humanidade, mas, como eles são regulados pela natureza, a vida se encontra com abundância, e os seus raios, em vez de matarem, dão vida. Diante de todos esses acontecimentos, para que a vida na Terra se expresse na grandeza que ela é, temos de agradecer a Jesus, por ser Ele o maior de todos os espíritos, em se referindo ao mundo que habitamos, encarnados e desencarnados. Ele, como sábio que dirige e orienta a todos os sábios, foi quem planejou todos esses recursos, para que o seu rebanho pudesse viver feliz, dentro da felicidade natural de Deus. Escutemos o que João ouviu do Mestre, anotado no capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Nós todos conhecemos Jesus, porque despertamos para a razão em seus braços amorosos, e jamais nos esqueceremos deste fato que eternizou nossa consciência no seu amor. Nascer sob as bênçãos das estrelas. Todos nascemos, porque as próprias estrelas que brilham no infinito não estão ali por acaso. Respiramos constantemente seu magnetismo salutar e benfeitor. Quando falamos das superstições, é bom que acreditemos que existe a realidade. Quando se fala nos falsos profetas, é porque existem os verdadeiros. Quando falamos do escuro, é certamente mostrando que existe a luz. Podes notar que tudo existe em dualidade, e um não vive sem o outro, principalmente no nível em que a humanidade se encontra na escala da vida. A doação sem exigência é fonte de luz interna. João novamente nos esclarece, escutando o Mestre. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. João 10:17.
Quem trabalha com amor em favor da humanidade, sempre reassume novas posições na grandeza espiritual e a vida cresce cada vez mais para seu coração, palpitando nele o coração de Deus. Quem entende ao pé da letra, é por ser carente de melhor entendimento. Esperemos que ele chegará lá, e com o tempo vai entender em espírito e verdade. Somos todos iguais, feitos para o mesmo destino, e acertados em direção ao amor, amando dentro da felicidade que Deus criou para todos nós. Jesus é o nosso mestre e será sempre o nosso pastor. Fim.